O maior e principal museu de arte do mundo. Por que o Museu do Louvre atrai multidões de visitantes e se destaca como uma das principais atrações da cidade de Paris? Vamos explorar esse magnífico templo das artes conhecendo sua história e suas principais obras artísticas. O Louvre é o mais importante e conceituado museu do mundo. De acordo com pesquisa da BBC News Brasil, em 2017 ele recebeu cerca de 8,1 milhões de visitantes. Fazendo uma comparação, no mesmo ano, cerca de 192 mil visitantes entraram no nosso Museu Nacional, até então o principal museu brasileiro, enquanto o Louvre havia recebido cerca de 289 mil turistas brasileiros no mesmo período. A história do edifício remonta do século XII. No atual lugar do Museu do Louvre foi construído no ano de 1190 uma pequena fortaleza às margens do rio Sena para abrigar o rei Felipe II e a família real. Hoje, as fundações da torre original da fortaleza estão sob a Sala das Cariátides. O Palácio do Louvre foi a sede do governo monárquico da França desde a época da dinastia real, que governou o país durante mais de 300 anos, até o reinado do famoso Rei Sol, o rei Luís XIV. A transformação do complexo de edifícios medievais em museu começou no ano de 1692, quando o então rei Luís XIV ordenou a criação de uma galeria de esculturas antigas na Sala das Cariátides. Neste mesmo ano, o palácio, que havia sido desabitado pela corte, transferida para Versalhes, recebeu diversas academias de arte da França. No ano de 1791, período da famosa Revolução Francesa, a Assembleia Revolucionária decretou que o palácio deveria ser um local de abrigo para todos os monumentos das ciências e das artes, tornando-se o Louvre um museu permanente. Sendo assim, o Museu do Louvre foi inaugurado no dia 10 de agosto de 1793 como Museu Central das Artes, compondo um acervo formado por pinturas confiscadas à família real e aos aristocratas que haviam fugido da Revolução Francesa. No período imperial, o Louvre adotou o nome de Museu Napoleão. O então imperador Napoleão Bonaparte ordenara reformas e embelezamentos no edifício, e suas conquistas sobre outros países contribuíram para uma grande quantidade de novas peças para o acervo. O museu seguiria agregando diversas coleções de obras de arte até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que suas coleções fossem evacuadas e transferidas para alguns castelos do interior da França. Após a guerra, deu-se o início de um plano para a reorganização geral de todas as coleções de arte. Já na década de 1970, houve uma crescente necessidade de adequação dos espaços de exposição aos novos conceitos museológicos, que passaram a oferecer melhores instalações para os visitantes. Em 1981, o presidente François Mitterrand lançou o projeto do Grande Louvre, destinando o complexo do museu especialmente às artes. Como consequência, os escritórios do Ministério das Finanças, que ainda permaneciam no museu, foram transferidos para outros edifícios e assim, finalmente, o Louvre pôde tirar proveito de todos os seus espaços.
Foram iniciadas grandes renovações em todo o museu, sendo a principal delas a Grande Pirâmide, que agora serve de entrada principal. O arquiteto Min Pi foi premiado com o projeto, propondo uma pirâmide de vidro para o pátio central. A pirâmide e seu átrio subterrâneo foram inaugurados em 1988. A segunda fase do plano do Grand Louvre, a pirâmide invertida, foi concluída 5 anos depois, em 1993. O Museu do Louvre está localizado no coração de Paris, na margem direita do rio Sena e muito perto de diversas outras atrações turísticas da cidade, como o Jardim des Tuileries, a famosa Place de la Concorde, a Avenida Champs-Élysées e a 20 minutos a pé da Catedral de Notre-Dame. O Palácio do Louvre é uma estrutura quase retangular, composto pela Praça do Cours Carrier e duas alas que envolvem o Cours Napoléon, ao norte e ao sul. No coração do complexo está a Pirâmide do Louvre, acima do centro dos visitantes. O museu é dividido em 3 alas. A ala sul a leste, que contém o Cours Carrier e as partes mais antigas do Louvre, a ala Richelieu ao norte e a ala Denon, que faz fronteira com o rio Sena para o sul. Hoje, o museu abriga mais de 73 mil metros quadrados de exposição, que consta com cerca de 35 mil obras de arte. Percorrer todo o seu espaço em um único dia é inviável. Por isso, muitos visitantes chegam lá sem saber o que ver no Louvre e acabam circulando pelos corredores e salas até conseguir achar algumas obras que procuravam. Uma das melhores táticas antes de visitar o Louvre é planejar com antecedência o que ver no museu, pois o lugar é realmente enorme. Pesquise antes de ir o que é de seu interesse e monte um breve roteiro. Ao término da visita, procure sair pelo subsolo do museu. Ao seguir as placas de saída para o metrô, haverá no caminho a pirâmide invertida, que possui uma estrutura menor que a da famosa pirâmide externa. Logo abaixo da ponta dessa pirâmide invertida, encontra-se uma pirâmide de pedra de menor proporção, com sua base diretamente no chão, como se estivesse espelhando a maior estrutura acima. As pontas das duas pirâmides quase que tocam uma na outra. O best-seller O Código da Vinci, do escritor norte-americano Dan Brown, relaciona esse local com uma simbologia esotérica entre as duas pirâmides. A pirâmide invertida é percebida como um cálice, um símbolo feminino, enquanto que a pirâmide de pedra abaixo é interpretada como uma lâmina, um símbolo masculino. Toda a estrutura poderia, assim, expressar a união de ambos os sexos. Além disso, o protagonista da obra literária conclui que a pirâmide menor é realmente apenas o vértice de uma pirâmide maior, possivelmente do mesmo tamanho da pirâmide invertida acima, sendo que o restante da forma se encontra embutida no chão, como uma câmara secreta. Esta câmara, então, seria conhecida por abrigar o corpo de Maria Madalena. Conheça Paris e visite o Museu do Louvre, que, assim como a Torre Eiffel, é uma parada obrigatória. Ao sair do museu, aproveite para contemplar o lado externo e curta Paris. No próximo vídeo sobre o Museu do Louvre, compartilharemos um pouco mais sobre a essência de algumas de suas obras principais, inclusive os mistérios que rodeiam a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Se gostou, inscreva-se no canal,
ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Até o próximo passeio cultural do Ilustrando o Mundo.